Então, olha só, na nossa aula anterior, né, nós estávamos falando sobre porcentagem, matemática financeira. E aí, né, nós estávamos vendo porcentagem, e aí eu finalizei a aula com aquele exercício em que nós fomos fazer o cálculo de uma porcentagem. E nós vimos que a gente pode usar regra de 3 ou podemos usar a multiplicação. Eu quero fazer um exercício hoje, né? Ainda sobre porcentagem, nós vamos ficar um bom tempo estudando matemática financeira, mas um exercício que vai mostrar uma aplicação bem interessante para a gente. Que é esse exercício aqui, ó, que fala o seguinte: um cliente foi a uma concessionária e comprou um carro no valor de R$35 mil. Então, o valor que a pessoa pagou no carro foi de R$35 mil. Após 12 meses, o proprietário resolveu vender o veículo que havia adquirido. Sabendo-se que esse veículo sofreu uma desvalorização de 18% durante o ano, ou seja, durante os 12 meses, calcule o preço de revenda desse automóvel. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar o seguinte, dona Arlete. Um carro, a pessoa comprou um carro por R$35 mil, e ela resolveu vender esse carro depois de um ano. Só que depois que ela resolveu vender esse carro, ela perdeu 18%. Então, eu preciso fazer esse cálculo de quanto que ela perdeu, de quanto que o carro desvalorizou. Porque quando eu falo de desvalorização, eu estou falando de perca. De quanto de dinheiro que ele perdeu. Então, eu preciso calcular 18% de R$35 mil. Eu preciso calcular 18% de R$35 mil. Como que eu posso fazer esse tipo de cálculo? Nós vimos que a gente pode usar regra de 3. Nós vimos isso. Como que seria a regra de 3? R$35 mil é o preço do carro todinho, ou seja, é os 100%. É os 100%. Então, R$35 mil é os 100%. Eu quero saber 18%. 18%. Quanto que vai ser? Pronto. Está montada a nossa regra de 3. Para ficar mais fácil, como aqui tem 2 zerinhos e aqui também eu consigo ter 2 zerinhos, eu posso simplificar, eu posso dividir para ficar mais fácil. Está. É como se eu tirasse 2 zerinhos de cá e 2 zerinhos de cá. Então, observe que ficou 350 agora, ao invés de 35 mil. Ficou mais fácil, ficou mais simples. Então, como que eu resolvo essa regrinha de 3? Uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado. Então, eu deveria fazer x vezes 1, x. E aqui ficaria 350 vezes 18.
350 vezes 18. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 350 vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 3, 3. Somando, 0, 0. 8 mais 5, 13. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Ah, então quer dizer que o meu X é R$ 6.300. Que outro jeito eu poderia fazer essa continha? Eu poderia fazer essa continha utilizando a multiplicação. Utilizando multiplicação. Como que seria usando a multiplicação? Eu quero saber quanto que é 18 por cento de 35 mil. 18% de 35 mil. Eu posso simplificar 2 zerinhos aqui, está. E 2 zerinhos de cá, está. Observe que só sobrou 18 vezes 350, que foi a mesma coisa que antes. Eu já fiz essa conta. R$ 6.300. Então, o que que isso significa? Isso significa que o carro desvalorizou R$ 6.300. Isso significa que o dono do carro perdeu R$ 6.300. Então, se eu quero saber por quanto que ele vendeu o carro, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o que ele pagou, que foi R$ 35 mil, e vou tirar o que ele perdeu. Eu vou tirar a desvalorização. Qual foi a desvalorização? De R$ 6.300. Se nós fizermos 35 mil menos R$ 6.300, nós vamos encontrar R$ 28.700. Então, esse é o valor que ele revendeu o automóvel. Ele revendeu o automóvel por R$ 28.700. Por quê? Porque ele desvalorizou 18% e nós calculamos 18% dos 35 mil sendo R$ 6.300. Agora, então, nós vamos fazer mais um novo exercício, ainda sobre porcentagem. Ainda sobre porcentagem. Deixa eu pegar ele aqui, aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Colocar ele aqui para a gente. Aqui. Então, vamos ver o que fala esse exercício para a gente. Um fogão
está sendo vendido nas seguintes condições. Desculpa. Ele dá 30% de entrada e o restante, ou seja, os 70%, tá? Então, quando eu estou falando de restante, se ele deu 30%, o que resta para 100%? Resta 70%. Então, esse 70%, que jeito que ele pagou? Ele pagou em 5 prestações iguais de R$ 58,80 cada uma. Então, eu quero saber qual é o preço desse fogão. Bom, se foram 5 prestações e cada prestação é R$ 58,80, então, pela lógica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses R$ 58,80 e multiplicar por 5. Por quê? Porque são 5 prestações, cada uma R$ 58,80. Então, nós vamos multiplicar. Multiplicação de número com vírgula, você vai fazer como se não tivesse vírgula. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Então, fica o 0 e sobe o 4. 5 vezes 8, 40. Mais os 4 que subiu, 44. Então, vai 4. 5 vezes 5, 25. 25 mais 4, 29. Agora eu lembro da vírgula. Como são 2 casas depois da vírgula, então eu venho aqui e coloco 2 casas depois da vírgula. Então quer dizer que essas 5 prestações deram R$ 294. Então o fogão saiu por R$ 294? Não, não. Esses R$ 294 são os 70%. Então eu posso montar mais uma vez uma regrinha de 3. Que jeito seria essa regra de 3? R$ 294 está representando 70% do fogão. O que eu quero saber? O preço total do fogão. Então, o que eu estou querendo saber? O 100%. Quanto seria? Então, de novo. 5 prestações de R$ 58,80 cada uma. Quando eu multipliquei os R$ 58,80 por 5, deu R$ 294. Esses R$ 294 nós vimos que representam 70%. Mas o exercício quer saber qual é o preço total do fogão. Então, eu quero saber os 100%. Como eu tenho uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. X vezes 70, 70x, igual 294 vezes 100 é eu pegar o 294 e colocar 2 zerinhos. Ou seja, 29.400. Esse 70 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Porque o contrário de multiplicar é dividir. Então, eu teria x igual a 29.400 sobre 70. Para ficar mais fácil, eu posso simplificar o zerinho. O que sobrou? Sobrou 2.940 dividido por 7. Então, nós vamos fazer isso. 2.940 dividido por 7. Vou pegar o 29 aqui para ficar mais fácil. Que número eu multiplico por 29, ou por 7, que dá 29? Próximo de 29, no caso. 4. 4 vezes 7, 28.
29. Eu tiro 28, sobra 1. Eu abaixo o 4. Então, agora eu penso, que número eu multiplico por 7 que dá 14? 2. 2 vezes 7, 14. O que sobra? Nada. Como ainda tem um zerinho aqui para eu dividir, então eu coloco na resposta. Então, na verdade, quanto que custou o fogão? O total que saiu o fogão? R$ 420. Então, logo, o fogão custou R$ 420. Esse foi o preço que a pessoa pagou pelo fogão.